Olá, amigos, torcedores flamenguistas e amantes do futebol. Primeiro de tudo, quero aqui justificar minha ausência ontem nos vídeos. Ontem eu estava com uma forte gripe, né? Não deu para gravar react, não deu para gravar análise depois do jogo. E, né, dando essa satisfação a vocês que são os meus inscritos, estou realizando a análise da tragédia que teve ontem lá no Abichedi, lá em Bragança Paulista. Simplesmente o pior jogo feito pelo Flamengo no ano de 2023. E olha que o Flamengo foi massacrado pelo Fluminense na final do Campeonato Carioca, no segundo jogo, no qual perdeu por um placar semelhante. Mas naquela ocasião, o Flamengo ainda conseguiu fazer um gol. E ontem, a equipe do Flamengo se demonstrou uma equipe preguiçosa, previsível, sem vontade. E 4-0 foi pouco, viu? 4-0 foi muito pouco, graças ao Matheus Cunha, que fez uma grande partida, né? Defendeu ali umas outras 2 ou 3 bolas perigosas, que senão o prejuízo seria muito maior. Quem em sã consciência fica 10 dias treinando e volta pior do que estava ontem? Ah, mas contra o jogo do Grêmio também recebeu várias finalizações. Mas naquela ocasião, o sistema defensivo do Flamengo teve muita sorte no levar gol. Ontem não teve essa sorte. O Bragantino foi melhor do primeiro minuto do jogo até o último. E como eu falei, a goleada só não foi maior porque o Matheus Cunha não permitiu. Todos os jogadores foram péssimos ontem. Todos, sem exceção de ninguém. O Davi Luiz, o Davi, a câmera, a luz aqui acabou. O Davi Luiz é um dos casos raros de zagueiro que se acha atacante. O Davi Luiz é um zagueiro. E por que, cacete, ele avança tanto para o ataque como ele avança? E deixa a zaga tão exposta como foi ontem? Eu não consigo entender. Nitidamente tem jogadores ali que não tem mais como vestir a camisa do Flamengo, cara. Não tem. E não é de hoje que é apresentado esses mesmos problemas. Ontem foi simplesmente o estopim de todos os problemas defensivos que o Flamengo tem. A começar pela escalação. Pra quê? Pra que improvisar jogador? Cara, se o Ayrton Lucas estava no banco de reserva é porque ele tinha condição. E por que o Sampaoli tirou o Pulgar? Um jogador que dá ali aquele apoio defensivo. O Flamengo ficou completamente exposto. Ele tentou corrigir a burrada que ele fez, colocando o Pulgar no segundo tempo, mas não adiantou. O prejuízo já estava ali. Antes do gol do Bragantino, já tinha tido 10 escanteios para o Bragantino e nenhum para o Flamengo. O gol seria questão de tempo, porque o Bragantino estava com a posse de bola, tinha ganhado o meio de campo. E o Flamengo entrincheirado, levando bola nas costas. A luz deu problema de novo. Levando bola nas costas. Desculpa. E o segundo tempo, o que já estava ruim, piorou. Primeiro gol que saiu com o Eduardo Santos aos 40 minutos. Segundo gol saiu cedo, com 4 minutos, com absoluta justiça. E aí, meu amigo, foi só tragédia após tragédia. O Mosqueira fez, né, o gol aos 4 minutos, depois fez aos 81 minutos de jogo. Depois o Alejandro fez. Aliás, o Alejandro fez o terceiro gol, depois o Mosqueira fez o 4-0 e poderia ter feito 5, ter feito 6, ter feito 7. E não seria nenhum exagero, não. O Bragantino mereceu muito a vitória ontem. Eu não me lembro de ver uma partida onde um time jogando contra o Flamengo finalizou 36 vezes. Eu vou pegar o scout aqui para vocês. Bragantino finalizou 36 vezes no gol do Flamengo. E dessas 36, 13 foram em direção ao gol. Só para você ver o quanto que 4 gols foram poucos. Poderia ter sido 5, poderia ter sido 6, poderia ter sido 9, poderia ter sido 10. O Flamengo ontem fez a pior exibição desse ano de 2023, depois de ficar 10 dias
treinando no CT, o que esses caras estavam fazendo no CT? Não dá para aceitar, cara. O próprio Sampaoli, na hora da coletiva, não tinha palavra, que não tem como explicar. E aí, de 13 chutes, de 36 finalizações, 13 foram no gol. Só para ver o quanto que o Matheus Cunha foi o melhor jogador do Flamengo ontem, o goleiro. O goleiro foi o melhor jogador do Flamengo ontem. E olha que o mesmo goleiro levou 4 gols ontem. Mas, coitado, não foi nem... Os 4 gols nem foram culpa dele. Teve falhas individuais do Wesley de novo, a zaga totalmente exposta, né? O Davi Luiz feito um louco, indo pro ataque, sem necessidade. O Flamengo até teve um pouco de reação no segundo tempo, né? Teve uma bola na trave, mas não foi o suficiente, cara. O Flamengo só finalizou 7 vezes. Apenas 7 vezes. Tem alguma coisa errada. O que esses caras ficaram fazendo no CT durante esses 10 dias? 10 dias entre aspas, porque teve folga na segunda e na terça-feira. E no sábado passado, se eu não estiver enganado, teve 3 dias de folga o Flamengo, se eu não estiver enganado, ou seja, tiveram 7 dias. E mesmo assim, 7 dias é muita coisa para você treinar, para você corrigir o que está errado, para você continuar utilizando o que estava dando certo. O que aconteceu ontem? O que aconteceu? Posse de bola, 60% para o Bragantino, 40% para o Flamengo. Teve momentos que o Bragantino estava alcançando 70% de bola, de posse de bola. Passes, 497 do Bragantino, 353 do Flamengo. Precisão de passe, 83 do Bragantino, 74 do Flamengo. Faltas, duas faltas do Bragantino, 5 do Flamengo. O Bragantino no jogo inteiro fez apenas 2 faltas. Cartões amarelos não teve. Cartões vermelhos não teve. Impedimentos 2 de cada lado. Escanteios 17 para o Bragantino. 2 para o Flamengo. Se eu não estiver enganado, esses 2 escanteios que o Flamengo teve foram só no segundo tempo. No primeiro tempo o Flamengo não teve um escanteio sequer. Não teve um ataque certo. Todos os ataques eram precipitados. A Arrascaeta fez uma péssima partida. Aí o Sampaoli, para tentar arrumar a burrada que ele fez, tirou o Everton Ribeiro e colocou o Pulgar. O Flamengo perdeu o meio de campo. A Arrascaeta ficou congestionado, ficou ali congestionado. As jogadas dependiam unicamente dele. O Gerson fez uma péssima partida. Na verdade, todos os jogadores do Flamengo fizeram uma péssima partida, com exceção do Matheus Cunha, que evitou uma tragédia ainda maior. Mas eu vou avaliar cada um dos jogadores, né, do Flamengo, como é de costume. Matheus Cunha, melhor jogador do Flamengo, evitou uma tragédia maior ainda. Wesley, péssimo. Um dos gols saiu em falha dele. Péssima partida do Wesley ontem. Fabrício Bruno fez uma partida regular para ruim. Davi Luiz, péssimo. Esse cara não tem condições mais de vestir a camisa do Flamengo. Lamento muito, mas o Davi Luiz até hoje não fez uma boa partida no Flamengo, cara. Não dá pra aceitar esse cara. Não dá. Não dá. Léo Pereira, regular. Eu livro o Léo Pereira aqui no meio desse desastre todo. Gerson, péssimo. Thiago Maia, ruim. Everton Ribeiro, ruim. Arrascaeta, outra partida péssima do Arrascaeta. Everton, ruim. Pedro, ruim, não tocou na bola ontem o Pedro. E o único chute que tentou foi um chute lá para a lua. Então, no geral, a equipe do Flamengo ontem fez uma partida vergonhosa, uma das piores partidas, não só desse ano de 2023, como uma das piores que eu me lembro dessa geração de 2019. Tão ruim quanto aquela goleada que eles levaram na Libertadores, se eu não estiver enganado, foi por 4-0, foi por 5-0. Foi tão ruim quanto. Nada deu certo ontem. O que esses caras ficaram fazendo no CT? Mas é isso, o Flamengo vai pegar aí o Santos no domingo, fora de casa também, na Vila Belmiro sem torcida, né, por conta aí da punição devido ao jogo contra o Corinthians, né, os foguetórios, os sinalizadores, enfim. E vamos ver o que vai dar.
Tá um desastre? Não, não é isso tudo, não tá tudo ruim. Mas ontem, nitidamente, algo estava errado. Algo estava estranho. Deu tudo errado ontem pro Flamengo. E repito, só não foi uma goleada maior porque o Wesley, o Matheus Cunha, fez a melhor exibição dele. E impediu que a goleada fosse ainda mais avassaladora do que foi. Então é isso. O Flamengo vai jogar contra o Santos no domingo. Vai jogar contra o Alcas na semana que vem pela última rodada da Libertadores. O Ayrton Lucas já vai ter condição, provavelmente. O Gabigol já vai ter condições, provavelmente, de iniciar a partida, né? Provavelmente. E vamos ver no que vai dar. Não tá tudo ruim, mas nitidamente tem jogadores ali que não tem mais como vestir a camisa do Flamengo. E, acima de tudo, o Sampaoli foi equivocado em algumas substituições que ele fez. Ele também tem culpa, né? E Davi Luiz, cara, não dá. Ou deixa esse cara na reserva lá, pelo menos não vai atrapalhar o time do Flamengo. Ou então tenta vender ele nessa janela de transferência, emprestar. Sei lá, cara, não dá. Davi Luiz não dá. Não dá. Foi um dos piores, se não o pior jogador do Flamengo ontem. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado aí pela visualização, mais uma vez, justificando a minha ausência ontem. Eu estava muito gripado, ainda estou na verdade, mas ontem eu estava muito ruim, com o corpo ruim, com a cabeça doendo, e não deu para fazer react. Tive que assistir deitado, sofrendo a exibição péssima do Flamengo ontem. Muito obrigado pela visualização e até a próxima. Saudações rubro-negras.